Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente semana. Estamos aqui iniciando mais uma semana do nosso mês, que possam ser dias abençoados, pacíficos e de muita fé para todos nós. Amados irmãos, e nesses próximos dias, que seremos abençoados com eles, segundo a vontade de Deus, que possamos ter mais paciência, que possamos, meus irmãos, ter coragem para enfrentar as dificuldades da nossa vida e também que possamos ter mais paz para não agir na impulsividade, no calor do momento, nesses dias que virão. Tendo um pouquinho mais de paz, de paciência e tendo um pouquinho mais, meus irmãos, de compreensão. Que Jesus, ele possa estar refletido em cada atitude nossa, em cada fala, em cada comportamento e decisão desses novos dias que virão. E que Deus abençoe o lar, a vida, a família de todos nós. Meus amados irmãos, hoje para a gente começar a nossa segunda-feira e até mesmo para adentrar aqui no tema da nossa reflexão, que é o amor, ele cobre a multidão de pecados. Nós gostaríamos de relembrar um pouquinho, só brevemente, da história de uma jovem que na época de Jesus optou pela porta larga. Uma jovem em que nos tempos do Cristo seguiu os caminhos sinuosos das sombras. Ela estava em busca de amor. Ela estava em busca do carinho, daquele amor genuíno. Mas ela o buscou em lugares aonde esse amor não se encontrava. Então cada vez mais ela buscava, ela queria, ela estava com sede daquele amor que preenche a alma. Mas ela não encontrava. Estamos falando, meus irmãos, de Maria de Magdala. Uma alma que é um grande exemplo e ensinamento para todos nós. Maria de Magdala, ela fez certas escolhas na vida dela que foram pautadas ali ainda nos desejos baixos, nas escolhas sombrias, nas decisões que não nos ajudam na evolução moral. Mas Maria de Magdala, ela já vinha há um tempo ouvindo sobre um mestre nazareno que pregava sobre o amor. Aliás, aquele amor que ela buscava e não encontrava. E ela ouvia que existia esse mestre nazareno chamado Jesus e que ele falava sobre o amor de uma forma que transformava e renovava as pessoas. E ela ficou tocada por aqueles ensinos, por aquelas palavras. E ela decide ir em busca desse mestre nazareno, para que ela também possa beber dessa água das palavras divinas de Jesus que preenchem o nosso espírito. Então conta-nos o querido Espírito Humberto de Campos, através da psicografia do nosso amado Chico Xavier, no livro Boa Nova, no capítulo 20 deste livro. Humberto nos conta que Maria de Magdala então descobre que Jesus estava na casa de Simão Pedro, justo ela que há tempos buscava um encontro com o mestre nazareno, e ouvir ali de frente para ele as tuas palavras tão consoladoras. Maria de Magdala parte em busca de encontrar Jesus na casa de Simão Pedro. Conta-nos Humberto que quando ela chega na casa de Pedro, ali está Jesus. Jesus como uma alma ali naquele momento, com uma luz majestosa. Maria de Magdala sente algo indefinível, uma emoção que comove as fibras da sua alma. Ela que há tanto tempo
buscava uma palavra de esperança, buscava a consolação, buscava sentir o amor puro. Ela que há tanto tempo buscava por algo que ela não sabia o que era. Naquele momento, quando ela adentra a porta da casa de Simão Pedro e se depara de frente para Jesus, a emoção toma conta do coração dela. E Maria de Magdala olhará para o Cristo de forma muito humilde, mas muito humilde, muito simples. E ela dirá a Jesus: Senhor, eu ouvi a sua palavra consoladora e eu venho aqui ao seu encontro. Tendes a clarividência do céu e pode adivinhar o que eu tenho vivido. Eu sou a filha do pecado e todos me condenam. Entretanto, mestre, observei como eu tenho sede desse amor verdadeiro. A minha existência com todos os prazeres tem sido estéril e amargurada. E nesse momento Maria de Magdala já está chorando, aos prantos, emocionada. E ela diz, olhando profundamente para Jesus: ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Eu ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser das ovelhas, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? Amados irmãos, olha o que Maria de Magdala pergunta para Jesus: será que Deus me aceitaria? O que, por outras palavras, traduz, meus irmãos, o que muitos de nós sentimos: a inferioridade após tantos erros cometidos, o medo, a culpa após tantas quedas que já tivemos por atitudes erradas. Amados irmãos, Maria de Magdala aqui, ela afirma para Jesus: Cristo, o Senhor sabe o que eu tenho vivido. Ela diz: eu sou filha do pecado, mas essa sede que eu tenho, essa busca pelos prazeres tem sido muito amargurada. Será que Deus me aceitaria assim, como uma ovelha do teu rebanho? Amados irmãos, quantos de nós já cometemos erros, decisões tão amargas na nossa vida, lá no passado, e isso continua sendo carregado no nosso coração, e a gente continua carregando essa culpa, esse ressentimento, essa vergonha das atitudes que já tivemos no passado. E isso acaba nos gerando o sentimento de que somos indignos do amor de Deus e que não somos dignos de estar com Jesus por tantos erros, por tantas falhas, por tantos caminhos que hoje para nós são vergonhosos, mas que ficaram lá no passado. E nós nos sentimos inferiores para com o amor de Deus. Nos sentimos almas tão pequeninas que não são dignas de receber um olhar de Jesus para nós. Quantos de nós sente-se assim, meus irmãos? Após tantos equívocos, tantas falhas, tantas decisões erradas. Mas, meus irmãos, Jesus, ele vem para mudar essa nossa visão. Jesus, ele vem para transformar essa visão que temos, tão inferior de nós mesmos. Essa visão que temos de que não somos dignos do amor de Deus. Jesus vem mudar essa visão quando ele olha para Maria de Magdala e ele a responde.
E nesse momento, meus irmãos, eu convido a todos para que imaginemos Jesus de braços abertos, olhando para todos nós que ainda carrega essa culpa, remorso, vergonha das atitudes do passado. Imaginemos Jesus olhando no fundo dos nossos olhos. E a resposta que ele irá dizer para Maria de Magdala, imaginemos que ele esteja dizendo isso para cada um de nós. Cristo diz: Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino de Deus que te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças de Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse sol novo a iluminar-te o destino. Caminha agora sobre essa luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Olha o que Jesus diz, não só para Maria de Magdala, mas para todos nós. O amor, ele cobre a multidão de pecados. Amados irmãos, não importa o que a gente fez no passado. O que importa são as novas atitudes que teremos frente a esse arrependimento que temos. Amados irmãos, os erros, as falhas, o equívoco que já cometemos, carregar culpa que amarga a nossa alma, quanto a isso, não nos ajuda na renovação. Vamos cultivar o amor, porque o amor ele cobre a multidão de pecados. Jesus, de frente para Maria de Magdala, ele diz: levanta os teus olhos. Agora você está sobre uma nova luz, caminha sobre essa luz. E olha que bonito, Jesus diz: acaso poderia pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Aonde estaria o amor de Deus pelos teus filhos, se assim fosse? Amados irmãos, mesmo errando, mesmo falhando, todos somos dignos do amor de Deus. Mesmo os erros que a gente cometeu no passado, Deus nos concede um novo amanhecer, uma nova chance de mudar. Deus nos concede a oportunidade de nos renovar no amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Jamais nos achemos indignos para com o amor de Deus por um erro cometido. Jamais. Porque Deus ama a todos os teus filhos. E Jesus ajuda a todos os teus irmãos, a todos nós. Por isso, meus irmãos, o erro cometido no passado deve se transformar em grande aprendizado para todos nós e não nos tornar uma pedra que a gente carregará de culpa e remorso. Vamos abrir o nosso olhar, levantar os olhos, olhar para o céu, aprender com o erro e decidir marchar sobre uma nova luz, sobre a luz do amor. Todos erramos. Como Jesus diz, de frente para todas as falências humanas, ou seja, todos os nossos equívocos, todos os nossos erros, todos temos oportunidades de mudanças. Todos, meus irmãos, temos o direito de mudar. E esse direito é Deus que nos concede. Por isso, não nos fechemos na amargura de achar que somos indignos de uma nova chance de nos renovar e de mudar.
todos podemos mudar e nos renovar. Jesus, ele convidou Maria de Magdala para um novo caminho, para uma nova luz. Agora, sobre a luz do caminho que Jesus mostrava. Perante os nossos erros, nos coloquemos humildemente com o desejo dessa renovação também. Vejamos o quanto Maria de Magdala, ela serviu de forma tão bonita, tão bela a Jesus. Que ela seja exemplo para todos nós, porque o Cristo, ele não fica focando nos nossos erros, nas pedrinhas que a gente tropeçou. Mas Jesus, ele olha para o nosso futuro e ele vê o quanto a gente pode mudar, nos renovar, nos tornarmos almas melhores, o quanto o amor, ele pode nos transformar em espíritos que vão alçar voos mais altos. Amados irmãos, o amor, ele transforma, a culpa estagna. Perante os erros, vamos buscar o amor que renova, e não a culpa que nos manterá numa posição estagnada e sem mudança. Meus irmãos, que essa história possa nos inspirar, hoje e sempre. Uma história tão bonita. Aliás, meus irmãos, essa história completa, ela se encontra no capítulo 20 do livro Boa Nova, do querido Humberto de Campos. Aqui a gente trouxe só um trechinho, que é um trechinho tão bonito para o nosso coração. Fiquemos em paz com essa mensagem, a qual foi inspirada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Fiquemos com Jesus e lembremos que esta é uma mensagem, meus irmãos, da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Uma excelente segunda-feira, uma excelente semana para todos nós. Que assim seja.